Buenas, gurizada! Então, retomando aqui no nosso modelo atômico atual, quero que vocês tenham um conceito histórico desse modelo atômico atual. Viu na última aula o modelo de Bohr. No modelo de Bohr, ele serve para explicar a transição eletrônica de elementos monoeletrônicos. O que são monoeletrônicos? Tem apenas um elétron. Para átomos que tenham 26 elétrons, para átomos que tenham 100 elétrons, a gente não consegue explicar as suas transições eletrônicas através do modelo atômico de Bohr. Tá? A gente consegue explicar o modelo atômico de Bohr no átomo de hidrogênio, que tem um elétron, no átomo de lítio mais 2, que também vai ter um elétron, no átomo de berílio mais 3, que também vai ter um elétron. Mas para os outros átomos da tabela periódica, a gente não consegue explicar as transições eletrônicas. E esse modelo atômico atual, que foi feito por uma legião de caras, o Le Broglie, o Schrödinger, o Heisenberg, o Pauli e o Hund, eles fizeram uma junção de leis e regras que foram se aprimorando até chegar no modelo atômico atual, que é o modelo de orbitais, na verdade. Então, qual que é o grande dilema desse modelo atômico atual? É achar o elétron, é saber exatamente onde um elétron vai estar. Mas a gente não consegue enxergar esse elétron, porque lembra que ele é uma coisa muito pequena. Como ele é uma coisa muito pequena, a gente vai ter probabilidades de achá-lo. Tudo bem? Então são regiões probabilísticas que esses caras conseguiram prever para achar o elétron. A gente vai enxergar o átomo como se fosse o modelo de Bohr por enquanto, que é o modelo de camadas de energia. Tanto é que o primeiro número quântico, que é o número quântico principal, que eu frisei aqui para vocês, é a camada energética onde o elétron se encontra. E aí, na tabela periódica atual, a gente vai ter 7 números quânticos principais, que vão do 1 até o 7. Ó, o símbolo desse número quântico é N, e esse N vai do 1 ao 7 na tabela periódica atual. Aí, senhor, mas o meu professor de ensino médio passou que era a camada K, L, M, N, O, P, Q. Sim, realmente, essas camadas ganharam outro nome, que é K, L, M, N, O, P, Q, que é seguindo o alfabeto a partir do K. Então lembra, o primeiro número quântico sempre vai representar a camada de energia que está um elétron. Essa camada de energia que está o elétron pode ir do K até o Q. Tudo certo? Ou pode ser do 1 até o 7, lembrando, na tabela periódica atual. Tá? Então é a camada energética onde se encontra um elétron, esse nosso número quântico principal. Tudo bem? Agora, vamos para o nosso número quântico secundário, que a gente vai chamar de L minúsculo. Tá? Esse L minúsculo representa o subnível de energia, que nesse subnível a gente vai ter os nossos queridos orbitais de energia. Tá? Então, sempre que falar de número quântico secundário, a gente vai ter os subníveis. Então, imagina, eu tenho uma camada de energia e dentro dessa camada eu vou ter subcamadas. Então eu tenho um nível de energia, eu terei um subnível de energia. E aí o detalhe desses subníveis de energia é que para cada camada a gente vai ter um subnível característico. Tudo bem? Então, a lógica segue essa. Na primeira camada a gente vai ter um subnível, na segunda camada a gente vai ter 2 subníveis, na terceira camada a gente vai ter 3 subníveis, na quarta camada a gente vai ter 4, na quinta 5, na sexta 6, na sétima 7 e assim por diante. Tudo certo? Então olha como é que fica. A equação para a gente achar esse número quântico secundário é L, que é o símbolo dele, igual a N, que é o símbolo do número quântico principal, menos 1. Então vamos jogar aqui, ó, na camada 1. Lembra que o N na camada 1 é 1, né? Então vai ser L igual a 1 menos 1, isso vai ser igual a 0. Para não ficar de novo em números, a gente colocou algumas letras, né? Então esse 0 vai passar a corresponder o subnível que a gente vai chamar de S, tá? A camada 2, L igual a 2 menos 1, porque na camada 2 o N é igual a 2, né? Então vai ser igual a 1. No subnível 1, a gente vai dar o nome dele de P. A camada 3, L igual a 3 menos 1, 3
porque o N da camada 3 é 3, né? 3 menos 1 vai ser 2. Esse número 2 a gente vai chamar de subnível D, tá? E na camada 4, L igual a 4 menos 1 igual a 3, então isso daqui vai ser o subnível F. Só eu preciso saber 0, 1, 2 e 3? Tu não precisa saber. O que tu tem que saber é que o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F, eles são ordens crescentes de energia, onde a energia vai crescer sempre para cá. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter ordem crescente de energia. Certo? Então camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 são ordens crescentes de energia, assim como seus subníveis. Subnível 0, subnível 1, subnível 2, subnível 3 é ordem crescente de energia. Então lembra, quanto maior for o nível, quanto maior for o subnível, maior vai ser a energia. Tudo certo? Então por enquanto a gente tem o nível de energia e a gente tem o subnível de energia, né? A gente tem o número quântico principal e a gente tem o número quântico secundário. E o número quântico magnético, para mim, é um pouquinho mais difícil de entender do que os outros, né? Porque o número quântico principal é a camada de energia, o número quântico secundário é a subcamada de energia, o subnível de energia. O número quântico magnético é um lugarzinho específico dentro daquele subnível de energia, tá? Então eu gosto de fazer uma analogia com todo mundo assim, ó. Imaginem que o átomo é uma cidade, tá? Uma cidade inteira. Um nível de energia seria um bairro, um subnível de energia seria a rua, e o subnível magnético, ou o número quântico magnético, seria o local exato da casa. Da casa de quem? Do elétron. Tudo bem? Então lembra, número quântico principal seria o bairro, o número quântico secundário, que é o subnível, seria a rua, e o número quântico magnético seria a casa, o local exato onde o elétron se encontra. E aí cada subnível vai ter os seus números quânticos magnéticos. Se ele tiver seus números quânticos magnéticos, a gente tem como calculá-los. Tudo bem? Como é que a gente calcula? Através dessa formulazinha aqui, ó. O símbolo do número quântico magnético é ml. Então o meu ml vai ser de menos L até mais L. Sor, como assim? Lembra daqueles numerozinhos que eu falei que vocês não precisavam se preocupar? Que seria aquele 0, 1, 2 e 3 dos subníveis? Pois então, esses numerozinhos servem justamente para a gente deduzir o número quântico magnético. Então, se vocês forem lembrar, não precisa, tá? Mas se vocês forem lembrar, o subnível S teria lá o L igual a 0, né? E o L igual a 0, tu teria do menos 0 até mais 0, ou seja, tu só teria um número disponível de valor. E esse valor vai ser a caixinha que a gente vai colocar o nosso elétron. Claro, vocês têm que lembrar que o elétron não está dentro de caixinhas, ele está dentro de regiões probabilísticas. Mas a gente vai representar essas regiões por uma caixinha, simplesmente isso. Tudo bem? Então, ó, o L igual a 0 quer dizer que só tem uma caixinha disponível. O P, L igual a 1, vai do menos 1 até mais 1. Olha só, menos 1, 0 e mais 1. Vai ter 3 locais disponíveis dentro do subnível P para um elétron estar, né? O que é importante daqui, queridos? Que esse subnível aqui, do menos 1, a gente vai poder chamar de PX. Esse daqui de PY. Esse daqui de PZ. Então eu vou ter o PX, o PY e o PZ. Tá? Isso vai ser nos próximos capítulos, mas eu quero que vocês vão se familiarizando. Mas lembra, eu vou ter 3 subníveis no orbital P, porque o ml seria de menos 1 até mais 1. Tudo bem? Agora aqui, ó, subnível D, L igual a 2, do menos 2 até mais 2. Então vai ser menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Eu vou ter 5 lugares para o elétron estar. E no subnível F eu vou ter menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Eu vou ter 7 lugares para o elétron estar. Tudo bem? Então lembra, subnível S, 1 lugar, subnível P, 3 lugares, subnível D, 5 lugares, subnível F, 7 lugares. Sor, e se eu tivesse camada 5, subnível G? 9 lugares. Se eu tivesse camada 6, subnível H? 11 lugares. E assim por diante.
Tudo bem? Então sempre esses lugares vão crescendo de 2 em 2, justamente porque aqui o ml seria do menos até o mais. Tudo bem? Aquele número de valor que a gente viu na aula passada. Certo? Então, na aula passada não, no frame passado. Então olha só, eu vou ter os 4 subníveis principais, que é o S, P, D e F, que é esses que a gente vai usar. Existem os subníveis G, H, I e tudo mais, mas a gente não vai usar eles. Depois a gente vai discutir o porquê que a gente não vai usar eles, tá? Então a gente vai usar esses 4 subníveis e cada um desses subníveis tem seus lugares específicos para se pôr um elétron. Então o que a gente viu até agora? A gente viu o nível de energia do K, L, M, N, O, P, Q. Lembram disso? A gente viu os subníveis de energia S, P, D e F. E agora a gente viu os lugares específicos de cada subnível de energia. Sora, a gente não viu o elétron ainda. Exatamente isso que a gente vai ver agora. Então olha só, para começar a preencher os elétrons nesses subníveis, a gente vai ter que seguir 2 regrinhas que eu coloquei aqui em cima. A regra de Hund e o princípio de exclusão de Pauli. O que nos diz a regra de Hund? Quer dizer que a gente tem que colocar o elétron mais energético por último. Em português, a gente vai preencher os elétrons de cima e depois os elétrons de baixo. Tá? Já explico melhor. Princípio de exclusão de Pauli. A gente vai ter no máximo 2 elétrons por número quântico magnético ou por orbital. Tudo bem? Então a gente pode preencher somente 2 elétrons em cada uma dessas caixinhas, tá? E assim, queridos, ó, um elétron a gente vai simbolizar assim, uma flechinha cortada para cima ou uma flechinha cortada para baixo, tudo bem? Então, se eu tenho uma flechinha para cima e outra para baixo, a gente diz que nesse orbital aqui tem 2 elétrons. Como é que eu vou começar a preencher? Vou preencher esse orbital aqui aleatoriamente, tá? Ó, tudo para cima e depois eu coloco tudo para baixo. Tudo bem? Como é que eu vou preencher esse cara aqui, ó? Tudo para cima e depois, sei lá, coloco um para baixo, como exemplo aleatório, né? Então, sempre eu começo preenchendo tudo para cima e depois eu coloco os outros para baixo. Tudo bem? Então, essas são as 2 regrinhas que a gente vai ter que obedecer na hora de preencher os orbitais. A gente vai ter que ver que todos os elétrons para cima, que são os menos energéticos, a gente vai colocar primeiro, e depois todos para baixo a gente vai colocar. Nota que sempre eu tenho no máximo 2 elétrons para colocar em cada orbital. Então, em cada caixinha vai caber no máximo 2 elétrons. Sor, eu não posso colocar 3 elétrons numa caixinha? Não pode, tá? De jeito nenhum, não pode colocar 3 elétrons numa caixinha. Para terminar essa primeira parte aqui, antes da gente partir para o diagrama de Linus-Pauling, eu quero falar para vocês do nosso querido spin. O que é o spin, queridos? É a orientação do último elétron que eu coloquei. Por exemplo, aqui o último elétron está para baixo, aqui o último elétron está para baixo. Aqui o último elétron está para baixo e aqui o último elétron está para baixo. Se eu tirasse esse elétron daqui, ó, o último elétron estaria para cima. Então, quando eu tenho um último elétron para cima, o meu spin é positivo. Quando eu tenho o último elétron para baixo, o meu spin é negativo. Tá? Então o spin, lembra que é mais 1/2, depois eu explico por que é esse 1/2, é o último elétron para cima. Quando é menos 1/2, seria o último elétron para baixo. Tudo bem? É assim que funciona o spin, é só a orientação espacial daquele último elétron no seu subnível. Tudo bem? Então lembra, aqui a gente tem os 4 subníveis, cada subnível quando tem os seus elétrons preenchidos, vai ter o seu spin. O spin é o último elétron que vai funcionar, que vai ser para cima ou para baixo.